Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês, gente? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Hoje eu tô de volta aqui pra gente poder conversar novamente. Senti desejo no coração de trazer esse vídeo, já tinha esse vídeo programado, então aproveitei para trazer ele aqui hoje para vocês. E hoje a gente vai falar sobre a diferença entre falar a verdade e julgar. A gente está passando por um período onde se fala muito de crítica construtiva e etc e tal, mas na verdade o que se faz hoje em dia na internet não é crítica construtiva, são julgamentos, né, lixamentos virtuais. Então eu senti necessidade de trazer esse tema aqui para a gente poder entender à luz da Bíblia a diferença de você falar a verdade para alguém e julgar aquela pessoa e ferir aquela pessoa com seus julgamentos. Então, todo o assunto que eu vou trazer aqui vai estar embasado pela palavra, né? E como ela não poderia faltar, ela está aqui. Eu vou trazer um texto aqui bem conhecido da maior parte dos cristãos, mas se você não é cristão, está lá no livro de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 8, que fala da mulher adúltera. Eu vou ler aqui para vocês e se eu conseguir eu vou colocar o versículo aqui na tela para vocês irem acompanhando, tá bom? Diz assim: Porém Jesus foi ao Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Essa parte aqui fala que Jesus chega ali para ensinar no templo, como ele já costumava fazer, que era sentar e ensinar com toda a humildade, com todo o carinho a palavra de Deus. De forma simples, de forma fácil, que as pessoas entendessem. Jesus ele sempre fazia questão de tornar o evangelho de Cristo acessível, né? Trazer esse evangelho da forma mais simples e mais fácil possível que as pessoas compreendessem. É por isso que eu sempre falo que o evangelho não é difícil. O evangelho é simples de se compreender. A única coisa que é difícil é a gente praticar o evangelho, não entender o evangelho, mas praticar. Porque o evangelho de Cristo envolve renúncia, envolve você morrer para você e viver para ele. E aqui quando Jesus ia ensinar, né, a verdade é que Jesus ele não descia muito goela abaixo dos fariseus, porque os fariseus eles se sentiam mais perfeitos do que as outras pessoas. Eles se sentiam no direito de colocar nas costas das pessoas fardos e pesos que eles mesmos não conseguiam carregar. Então Jesus de maneira nenhuma era conivente com isso. E olha que Jesus era perfeito, era o próprio Deus. Mas Jesus sempre fazia questão de lidar com a questão do pecado com amor, compreendendo as fraquezas e as limitações das pessoas. Então quando Jesus chega ali no templo, a primeira coisa que eles fazem, os fariseus, porque eles sempre queriam pegar Jesus de alguma forma, eles sempre queriam fazer com que Jesus entrasse em contradição, eles chegam para Jesus e falam assim, é que essa mulher foi pega no ato de adultério e a lei de Moisés manda a gente apedrejar. Eu não vou entrar no mérito da lei de Moisés, gente, porque isso é tema para um próximo vídeo, senão o vídeo vai perder o foco. E eles falam, na lei de Moisés manda apedrejar a pessoa, a mulher que é pega no ato de adultério. E você, o que você fala para a gente fazer? Eles vão lá e indagam Jesus. Jesus está escrevendo no chão, da maneira simples como ele ensinava, e Jesus não fala nada, simplesmente não fala nada. Então, aqui a gente vai começar a entender qual é a diferença do julgamento. Esses homens aqui, eles queriam apedrejar a mulher, julgar aquela mulher. As pessoas que julgam os outros, você pode parar para perceber que elas geralmente se acham melhores do que aquela pessoa que ela está julgando. Elas falam do erro do outro como se elas não tivessem erro, elas apontam as falhas do outro como se elas não tivessem falhas. Quando alguém cai, elas são a primeira a dizer que aquela pessoa caiu como se elas estivessem isentas de sofrer algum tipo de queda na vida. Então, a maior parte dos julgadores, eles se colocam acima das pessoas que eles estão julgando. E Jesus sempre combateu contra isso. Jesus sempre falou, como eu falei no outro vídeo aí atrás, que nós estávamos todos destituídos da glória de Deus. Estávamos fora da presença, perdemos direito à presença de Deus, porque todos pecaram.
Assim como os nossos filhos herdam nossas características. Se amanhã você montar um patrimônio, um dinheiro, e você morrer, o seu filho vai ficar com o seu patrimônio. Assim foi o patrimônio do pecado de Adão. Adão pecou e nós se tornamos herdeiro dessa herança pecaminosa dele. Então todos nós já nascemos nessa terra em pecado e estamos ausentes da presença de Deus. Mas Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Então, esses fariseus aqui, eles se achavam melhores do que essa mulher. Por quê? Porque eram pessoas religiosas. E isso também vai ser um assunto para o próximo vídeo, para a gente falar sobre religião, pessoas feridas pela religião, uma religião que é pregada sem amor. E a base do Evangelho da Salvação, a base do Evangelho de Jesus é o amor. Se você não tem amor a Deus, se você não tem amor ao seu próximo, você não está pregando o Evangelho de Jesus. Não adianta. Se não tiver o amor, nada adianta. E aqui eles confrontam Jesus. E Jesus não perde tempo discutindo. E eu já quero abrir um parênteses aqui, porque hoje em dia se abre muitas discussões e debates acerca do que é certo e do que é errado. E a gente não tem que perder tempo discutindo sobre a palavra. A gente tem que viver a palavra. Nós temos que gastar o nosso tempo vivendo a palavra de Deus e não discutindo sobre a palavra de Deus. O tempo que você está perdendo discutindo é o tempo que você está investindo vivendo a palavra de Deus, porque é isso que vai garantir o seu passaporte ao céu. Vai garantir que eu e você recebemos a graça salvadora de Jesus e que nós recebemos o Evangelho dentro do nosso coração. Porque o Evangelho, ele não é vivido por fora somente, ele tem que ser vivido dentro de nós. E isso vai se refletir aos poucos por fora. Então aqui Jesus fica quieto e aquela multidão que estava cercando aquela mulher já estava com as pedras na mão, prontas para atirar naquela mulher. Quantas vezes é assim? Você tenta fazer as coisas certas, mas no seu primeiro erro você é cercado por uma multidão querendo te apedrejar. Não se sinta mal com isso, isso já aconteceu com outras pessoas. E eles estavam aguardando a resposta de Jesus, porque queriam julgar aquela mulher. Então entenda, quem julga se sente melhor, quem julga não ama, quem julga não está querendo o bem do outro. Então não é crítica construtiva, ele não quer o bem do outro. Ele quer fazer o outro se sentir mal por estar errado e ele se sentir melhor por estar certo, ou se sentir mais perfeito e mais santo do que aquele a quem ele está julgando. E a intenção das pessoas que julgam é condenar e já apedrejar aquela pessoa para sentenciar ela à morte. Aí Jesus silencia e fica quieto. Depois Jesus só fala uma frase linda e bem pequena. Ele fala assim: aquele que não tiver pecado no meio dessa multidão toda pode ser o primeiro a tirar a pedra nessa mulher. Jesus não falou sobre a lei de Moisés, Jesus não entrou em discussão sobre a lei. Ele só falou que o primeiro que atirasse a pedra teria que não ter pecado, teria que ser santo, ser perfeito em todas as áreas da vida dele. E aquela palavra de Jesus foi tão certeira e tão constrangedora, porque quando a gente se depara, a gente se olha no espelho, a gente começa a reparar os nossos defeitos. A gente começa a reparar que não somos perfeitos, que pensamos o que não é para pensar, que vemos o que não é para ver e que não temos o direito de lançar pedras em ninguém. E vai indo embora, a multidão vai se dispersando de um em um. Foi só uma frase que Jesus falou e aquela multidão se dispersa e vai todo mundo embora. E só fica ele e a mulher. Aí agora você vai saber o que é falar a verdade. Jesus nunca deixou de falar a verdade. Ele é a verdade. Ele fala que ele é o caminho e a verdade. Então Jesus é a verdade. Então aqui ele chega para aquela mulher e fala assim: mulher, cadê os teus acusadores, os seus julgadores? E ela fala: foram todos embora. E Jesus fala para ela assim: então, nem eu te julgo, nem eu te condeno. E ele era o único que poderia, porque não tinha pecado. Era Senhor, era Deus. Ele poderia apedrejar aquela mulher, mas ele falou: eu não vou te condenar, eu não te julgo. Mas agora você vai e não peca mais. Jesus falou a verdade para aquela mulher com amor. Ele falou a verdade. Mulher, esse pecado que você cometeu agora,
Você segue o teu caminho, mas nunca mais você comete esse mesmo erro que você cometeu. Então, quando você fala a verdade para alguém, você fala porque você quer bem aquela pessoa. Você fala porque você ama. Você fala porque você quer ver mudança naquela pessoa por benefício dela. Você não quer que ela sofra. Então, essa é a diferença de julgar e de falar a verdade. Quem fala a verdade fala porque ama. Quem fala a verdade fala porque quer ver aquela pessoa mudada. Quem fala a verdade fala porque não quer ver aquela pessoa sofrer. Agora, quem julga não. Quem julga, julga porque se sente melhor. Quem julga, julga porque se acha. Quem julga, julga porque se sente perfeito. E não porque quer ver o bem daquela pessoa, mas porque quer pegar uma pedra e tirar a vida daquela pessoa. Quer ver aquela pessoa morta. Então, gente, essa palavra vem confrontar a gente para que a gente possa tomar muito cuidado para não julgar as pessoas, porque a Bíblia é enfática em falar que da mesma forma que a gente julga, a gente também será julgado. Então, não vamos deixar de falar a verdade em nenhum momento. Fale a verdade para os seus filhos, fale a verdade dentro da sua casa, aonde você for. Fale a verdade, porque quem fala a verdade fala porque ama, mas não julgue o teu próximo, porque nós não temos o direito de julgar a ninguém, até porque nós estamos todos no mesmo barco, lutando pela nossa vida e tentando ganhar o céu. Tá bom, gente? Deus abençoe a sua vida, que esse conteúdo possa abençoar outras pessoas e se abençoa a sua vida, por favor, compartilhe, tá bom? Fiquem bem e até o próximo vídeo.